Só às vezes piso com os 2 pés na terra do presente. Em geral, um pé resvala para o passado, outro pé resvala para o futuro e fico sem nada. Um sopro de vida. Um dos maiores desafios do existir é compreender a perda de tempo e de vida, de prender-se ao antes e ao depois. Entender, enquanto é tempo, que o futuro é um passado que ainda não se realizou e a nós só nos resta ser o que for no presente, onde realmente podemos existir. A vida acontece nos pequenos instantes do agora, estes que às vezes nos fogem aos sentidos, o suspiro que escapa, a lágrima que rola, o grito que se abafa, o coração que se sobressalta. Em tudo que leva pouco mais de alguns segundos e dura para sempre, está a vida, pulsante e indomável, nos atropelando enquanto nós, que aqui estamos, vamos desprezando grande parte daquilo que realmente conta, sem perceber o que também nos lembra a personagem Ângela do romance Um Sopro de Vida. Cada minuto que vem é um milagre que não se repete. Com as personagens de Clarice, aprendi a viver em permanente estado de vigilância e prontidão. E estar pronto é tudo, pois a vida exige escuta e atenção. Da poeira que se deposita sobre os móveis ao tic-tac do relógio. Do movimento das ondas do mar à folha que cai. A vida é uma gota de orvalho, penduradas na ponta de um galho, prestes a desabar. Aproveitar o instante, eis a questão a que Clarice nos convoca a todo momento, antes que a gota caia. Quero ver muitos minutos num só minuto, ela nos diz, em puro estado de presente. O cotidiano mata a transcendência, alerta Clarice. Ocupados em atualizar de minuto em minuto as páginas virtuais de nossas vidas, vamos deixando de lado nossos velhos pais, negligenciando os amigos íntimos, nos distanciando dos filhos, cada um segregado no seu próprio mundo virtual, juntos, mas de portas e corações fechados. Quantas vezes nos pegamos dizendo: onde é mesmo que eu estava quando isso aconteceu? Quando foi que você cresceu que eu não percebi? Quando você disse isso que eu não ouvi? Quando foi a última vez que? E cada um complete com o que ficou faltando na frase e na vida. Por pura distração do que se passava naquele exato momento e se perdeu na poeira do tempo. Há tempos
tem usado a expressão "fico à espera". Com o tempo e com Clarice, aprendi a esperar. Não o esperar em vão, sentada, parada e quieta, que desespera, mas esperar o tempo das coisas, aproveitando no pôr enquanto a largura que é o instante. O que vai acontecer agora, agora, agora? Com Clarice, desenvolvi alguma capacidade de estar no presente contínuo, a conjugar os verbos no gerúndio, esperando, amando, querendo, lembrando, acreditando, vivendo, porque entendi uma lição simples. Sempre é exatamente o dia de hoje e o dia de amanhã será um hoje. Assim, enquanto a vida passa, eu também passo por ela. E no atrito bom entre hora e corpo, vivo de uma forma intensa tudo que me é dado experimentar, seja alegria ou dor. De vez em quando, gosto sim de olhar para trás, mas só de relance. Como quando caminhamos na praia e olhamos o passo dado antes que a próxima onda o apague. É bem verdade também que dentro de mim pulsa uma sensação de urgência pelo amanhã. E eu sei que isso é um paradoxo, mas vivo com gosto, no meio tempo da vida, no meio fio das horas, enquanto espero o que há de vir. Deve ser por isso que quase sempre perco a hora e o dia. Ou me perco nas horas e nos dias, porque fico ali colada ao agora, enquanto como uma criança que se distrai no trajeto para a escola, espantada com um caminho de formiga. Meus amigos sabem que nunca sei que dia é, que horas são. Talvez justamente porque, enquanto se movem os ponteiros e o Sol dá uma volta em torno da Terra, ou seria o contrário, me ocupo de viver enquanto espero. Claro que eu sei que a vida é muitas vezes um semáforo desregulado. Sim, porque esperar é verde. Desesperar é vermelho. E amarelo é a vontade de ir quando se tem que ficar. E ao enigma, quando a gente não espera, a vida acontece. Ao contrário, se ficamos esperando, retardamos a chegada do que está por vir. Basta prestar atenção. Quando se quer muito algo e fica-se na expectativa, o tempo distende-se. No entanto, se quero e me distraio de querer, o tempo voa e logo a coisa ali está. O semáforo demorado que abre subitamente quando se olha para o lado e então passamos de um instante a outro da condição de quem espera para a condição de quem já está atrasado. Aprendi também que se desesperar é sempre a forma mais eficiente de não ter. Quando nos desesperamos por algo, perdemos parte importante do processo de conseguir
de alcançar. Pois enquanto estamos conquistando que, o que quer que seja, um amor, um prazer, uma pessoa, um entendimento, já estamos tendo aquilo que buscamos. Se ao contrário nos desesperamos para chegar logo ao objetivo final, perdemos o que fatalmente teríamos desfrutado ao longo da caminhada. Mas não basta saber esperar. É preciso não esquecer que o que chega, seja lá o que for, é pássaro tremulante, apanhado na mão, peixe fugidio que cintila em água turva. Porque há ainda isso. Depois de esperar, o que se esperava passa num bater de asas de borboleta. O instante que vinha, e de súbito se precipitava em presente, de repente se dissolvia. Para aproveitar o instante em plenitude, é preciso cultivar o vazio. E ter a paciência da aranha formando a teia. Dedicando-se a esse trabalho de construção com a consciência de que a teia pode se romper ao menor abalo. Ler Clarice é como prender um post-it na alma, um modo de não esquecer que a vida é um sopro. Hoje, eu, enquanto Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, aqui nesse canal, tocando o coração e enxergando a alma, trago para vocês um dos capítulos desse belíssimo, maravilhoso livro da Simone Paulino, escrito em 2017, que eu encontrei num sebo. O nome do livro? Como Clarice Lispector pode mudar sua vida. E esse texto está no capítulo Como aproveitar um instante. E eu decidi trazer esse texto neste dia, né? Porque esta semana tem sido uma semana complexa. E eu explico. Essa semana nós tivemos no sábado o atropelamento de 3 ciclistas numa região aqui do Rio Grande do Sul que eu amo, que eu vivi por muitos anos. Aconteceu na RS 115, em Três Coroas, e onde 3 ciclistas acabaram perdendo a vida. Duas, né? A Cissa e a Fernanda no próprio sábado, né? E o Isaac no dia de hoje, no dia de ontem, né? No dia de ontem. E desde sábado eu, mais uma vez, tenho refletido
muito sobre a existência, sobre os caminhos que percorremos, sobre o que vale mesmo na nossa caminhada. E como eu venho lendo esse livro e vinha vendo muitos, na verdade muitos textos, né, muitos capítulos para compartilhar com vocês, quando eu me deparo com esse texto, eu acabo sendo capturada para nessa semana trazer para vocês ele, porque eu venho me apaixonando cada vez mais por Clarice Lispector e que eu agradeço imensamente a uma escritora, uma professora, né, de um curso que eu fiz de literatura há alguns anos, a Karen de Pertópolis, que me inspirou cada vez mais a ler Clarice, e eu acabei indo buscar muito e beber muito da fonte de Clarice Lispector e de entender, né, o seu processo, tentar entender e da liberdade que ela tinha para a escrita. E esse livro, ele tem essa pegada, né, de pegar frases dos livros da Clarice e fazer uma reflexão, porque a Clarice era reflexão pura, vital, do meu ponto de vista. Então, nessa semana, que a gente mais uma vez acaba se deparando com essas situações de vida que são complexas, difíceis. Todos os dias nós temos isso, né? Mas me pegou particularmente por ter vivido tanto tempo naquela região, por ter muitos amigos naquela região, por conhecer aquela comunidade que tanto vem sendo afetada por muitas situações nos últimos anos e que nessa semana teve essa situação que nos tirou o chão, mas que ao mesmo tempo, como essa reflexão, então, né, que a Simone nos traz, nos convoca mais uma vez a refletir como vivemos, para onde está indo a nossa energia, o que a gente está fazendo, do que nós estamos nos ocupando e quantos momentos a nossa preocupação faz com que a gente não aproveite um instante. E aproveitar o instante não como se que não bater amanhã, mas sim como a dádiva da presença, que tantas vezes aqui a gente conversa no canal. Então essa reflexão e esse compartilhamento de hoje, 25 de fevereiro de 2026, é justamente uma homenagem não só, então, a Clarissa, a Fernanda, o Isaac, mas também uma lembrança de que o que nós temos é um instante e como a gente vive aquele instante. Olhar para trás, muitas vezes, nos ajuda a entender processo,
e vale quando a gente aprende. Olhar para o futuro nos instiga a ter desejos, a sonhar. Nós precisamos de sonho, mas nós precisamos formatar a concretização de sonhos. E sonhos que não sejam aqueles que vão escorrendo entre os nossos dedos, mas que sim permaneça na nossa alma. E eu desejo que vocês tenham chegado até o final desse vídeo e possam, inclusive, deixar o seu comentário aqui, a sua reflexão, né, sobre isso. E possa também, né, quem gostou do vídeo, curtir, compartilhar. E eu vou deixar na descrição, então, também esse livro, os dados desse livro, que assim, gente, este livro é um livro maravilhoso, né? E que tem sido assim, eu leio e releio, né? Um ensinamento, não só sobre Clarice, mas sim sobre o quanto Clarice nos convocava a existir e insistir, né? E uma reflexão sobre realmente o que vale aqui. Quem sabe a gente precise nos ocupar mais da convivência, da solidariedade, dos afetos, da pulsação. Rever, talvez, alguns objetivos e talvez delinear outros caminhos. Que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento. E até a próxima.